Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, com o texto de Mateus 16, de 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Ou o que poderá o homem dar em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã queridos, nós estamos diante de algo que Jesus, sendo Deus, sendo o Redentor, sendo o Salvador, pregando para os seus discípulos, ele não podia falar diferente. Porque foi necessário Deus se fazer homem, se fazer como um de nós, para restaurar a humanidade decaída. E não podemos esquecer jamais que o homem não nasceu para o pecado, o homem não nasceu para a devassidão, o homem nasceu sendo imagem e semelhança de Deus, nasceu para a pureza, nasceu para a docilidade, para ser uma pessoa justa, para ser uma pessoa temente a Deus, não com medo de Deus, mas o temor de Deus, aquele que não quer ofender a Deus, porque é seu Pai. Jesus está mostrando aqui que ele veio e ele é misericórdia, ele é compaixão, ele é amor, ele veio para perdoar, ele veio para ser amigo do pecador, mas que aquele pecador que Jesus se aproxima dele não pode continuar com a vida que levava. Jesus nos ama independentemente do que nós tenhamos feito. Porém, ele se apresenta a nós, como se apresentou há 2000 anos atrás, e faz exigências. Ele diz, para a sua salvação, tome a sua cruz diária. Ele falava aquilo para os seus discípulos e para todos os que o ouviam, porque ninguém gosta de cruz. E principalmente, nós, de uma maneira geral, naquele tempo e hoje, nós gostamos de prazeres, quando a maioria desses prazeres nos distanciam de Deus. E renunciar a esses prazeres, ao que nós pensamos, o que nós achamos, isso é cruz. E Jesus veio propor que cada um tome a sua cruz e o siga. E o que é esse tomar a cruz e seguir? Esse seguimento de Jesus é seguir o seu ensinamento, seguir o seu evangelho. E como muitas vezes divergem do nosso pensamento, do que nós queremos, do que nós idealizamos e do que nós temos em mente, para seguir a Jesus nós temos que renunciar a isso. Renunciar a nossa mentalidade, renunciar a essa mentalidade que nós criamos de que a vida é para gozar, a vida é para ter prazer, a vida é para fazer tudo de bom. Mas não esqueçamos, Jesus disse hoje claramente, o que adianta o homem, o ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta? Porque essa vida é passageira. Jesus, ele veio para nos resgatar, mas depende do nosso sim. Ele também, hoje, ele diz,
Quando o Filho do Homem vir na sua glória com seus anjos, então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. O que é que a gente deduz? Somos nós que vamos decidir onde vamos passar a eternidade, onde nossa vida será sem fim, de acordo com o nosso comportamento agora, nosso comportamento de seguimento ao Evangelho de Jesus. E o que é importante, se a gente tem dúvida do que fazer, de como agir, lembremos-nos que Jesus resumiu toda a lei e o profetismo em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí a gente deve se perguntar, o Senhor é o primado da minha vida? Eu renuncio a algo porque vai contrário ao seu pensamento? Eu vou deixar a devassidão, eu vou deixar a bebedeira, eu vou deixar a droga, eu vou deixar a traição, eu vou deixar o adultério, porque isso desagrada a Deus? Será que Ele está sendo meu Senhor? Sim, porque nada do que é pecado agrada a Deus. Se eu estou pecando, eu não estou amando a Deus. Amar a Deus é seguir o seu Evangelho. Amar a Deus é ter Ele, Jesus Cristo, a Trindade Santa, como o mais importante da nossa vida. E como é que eu declaro com ações que é o mais importante da minha vida, da nossa vida? Se em tudo procurarmos fazer a sua vontade. Em tudo procurarmos fazer essa vontade. E ele fundou uma igreja. E essa igreja, ela vai nos formando, vai nos orientando como nós devemos viver no nosso dia a dia. E o segundo mandamento que nós podemos tomar para saber se estamos verdadeiramente seguindo o Evangelho. Amando o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Será que eu tenho feito pelo meu próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim? Será que eu não tenho feito a ele o que não queria que fizesse a mim? E esse próximo não é só marido, mulher, pai, mãe, filho, irmão. Não. O próximo é toda aquela pessoa necessitada. Quando Jesus falava desse amor ao próximo, os fariseus perguntaram, e quem é o meu próximo? E aí ele contou uma parábola. A parábola do bom samaritano. Ou seja, aquele homem que foi assaltado e os assaltantes deixaram ele semi-morto e levaram tudo, passou um sacerdote, passou um levita, passou um fariseu, ninguém cuidou dele. E foi passando um samaritano, que eles não se dão, samaritanos e judeus. E aquele samaritano foi e cuidou das feridas daquele homem, deixou numa hospedaria e pediu que cuidassem dele. E quando ele voltasse, pagaria tudo o que fosse gasto com aquele homem. E era historicamente inimigo. Aí Jesus disse, quem é o próximo daquele homem? Eles entenderam bem, é o necessitado. Então Jesus, hoje, diante do que ele diz, tome a sua cruz diária. Não precisa a gente ir atrás de sofrimento, mas a gente não brigar marido e mulher, a gente se perdoar, a gente não trair, a gente se amar, a querer fazer o bem um ao outro. Nós estamos vivendo o Evangelho, educando os nossos filhos. Sim, é cruz educar os nossos filhos, porque nós devemos educar os nossos filhos de acordo com a doutrina cristã, a doutrina católica. Diante de tudo isso, nós precisamos fazer um compromisso, porque o Senhor vai retribuir de acordo com as nossas ações, de acordo com o nosso comportamento. Então façamos um compromisso agora para que o nosso comportamento seja um comportamento do seguimento do senhorio de Jesus, do seu Evangelho. Porque isso vai depender da nossa vida eterna. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da nossa devoção,
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.